Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Vamos lá, dar uma continuidade em história. Essa parte vai ser agora começar uma das partes que eu mais gosto, porque agora começa Brasil. É esse ponto que vai chegar. Vocês estão vendo que na aula passada nós falamos do que está acontecendo na Europa e as grandes inovações que vão levar então a eles a procurarem a ter domínio de novas terras. E aí vão chegar aqui, né, no Brasil. E aí começa Brasil. Qual era o momento da história? É o momento do chamado mercantilismo. Mercantilismo, uma das práticas do mercantilismo é o metalismo. Balança comercial favorável, protecionismo. Então são essas coisas que estão acontecendo no mundo europeu. E aí vocês vão, o livro fala que, e depois eu vou ler para vocês, o pioneirismo, porque Portugal e Espanha, né, são três fatores básicos para que eles sejam os primeiros: a localização geográfica, a ausência de guerras e os conhecimentos náuticos. Isso faz com que, então, Portugal e Espanha sejam os primeiros a sair a essas grandes navegações. O livro de vocês fala de uma maneira tão poética de quando eles chegam aqui no Brasil, é até interessante. Essa parte eu vou ler, e que só que o caso não foi tão lindo assim quando eles chegam, porque eles chegam aqui como eles estavam sabendo que uma nação, para ser considerada muito rica, era a quantidade de metais. E no caso, quando eles chegam aqui, depois que é feito o tratado aí de Tordesilhas, cada um fica com uma determinada parte, eles não encontram ouro aqui. E então, durante um bom tempo, eles não colonizam, porque aquilo que era de necessidade, que precisava, não tinha. Então, de 1500 até 1530, é o chamado que eu falei para vocês, que é o período chamado pré-colonial, que tem muitos autores que nem usam esse nome, né? Mas olha aqui para vocês verem como que começa. Primeiro ele vai falando dessa disposição que eles têm em contornar a África. Vão fazendo feitorias, fazem uma viagem, duas viagens, até conseguir realmente Vasco da Gama. Aqui eles não citam não, mas um dos grandes que moveu eles a quererem encontrar essas novas terras era justamente porque eles queriam um caminho novo para as Índias. Porque eles comercializavam muito com a Índia, pegando especiarias e tecidos e vendendo na Europa por um valor caro. Claro que nós estamos falando da época do mercantilismo, mercado em ascensão. Então isso vai ter um problema sério. Então, e eles, quando aquela região ali começa a ter problemas, guerra naquela região, não tem jeito mais de fazer o comércio por essa localização. Então eles tentam ir para fazendo novas rotas marítimas, como já tinha esse conhecimento. Há pessoas ainda que falam, e isso é muito, muito discutido até hoje, que tinha uma tal chamada Escola Náutica de Sagres, e que muitos falam que essa escola não existiu, que isso era simplesmente para falar que eles tinham conhecimento e que por isso que eles saíam à frente. Outros falam que realmente essa escola existiu, mas não tem nada ainda certo. Como eu falei para vocês, até a história realmente vir à tona demanda tempo, né? Na live eu falei para vocês. Então vamos lá para vocês verem como que é, como que começa. A costa da África era o alvo primordial para os navegadores portugueses em busca de uma rota segura ao Oriente. Seguindo o caminho aberto para a conquista de Ceuta, no atual Marrocos, os lusitanos iniciaram em 415 o contorno do continente africano em direção às Índias. A primeira etapa dessa expansão durou de 1415 a 1460, garantiu aos lusitanos
o domínio e a defesa do Atlântico Norte. A segunda etapa de expansão ocorreu em 1460 e 1498 e se caracterizou pela exploração do Atlântico Norte, do litoral ocidental da África. Os portugueses acabou desenvolvendo esse sistema de feitoria, que eu falei para vocês, com aliança com esses povos africanos, para obter a mão de obra e atender a demanda de metais preciosos. Em troca, ofereciam armas de fogo, pólvora e cavalo para que seus aliados conseguissem capturar e dominar o maior número cada vez de pessoas, que vai ser o que depois isso se intensifica a ponto de vir o tráfico negreiro. Em 1488, o navegador Bartolomeu Dias conseguiu cruzar o Cabo da Boa Esperança, na atual África do Sul, e finalmente, em 1498, o navegador lusitano Vasco da Gama chegou às Índias, abrindo definitivamente uma rota comercial de especiarias. Essas viagens geraram muito lucro, óbvio, para Portugal, pois o caminho descoberto pelos portugueses rompeu o monopólio que existia por parte dos italianos em relação a essas mercadorias. E agora, então, já descobriram nova rota e agora eles vão em busca de outra rota, porque eles acreditavam que se o mundo era esférico pela nova cartografia já existente, se é esférico, eles estão aqui, era só eles rodarem que eles chegariam às Índias. Foi assim que ocorreu. Olha aqui, ó. As viagens, essas duas partes aqui, eu quero ler para vocês verem como que ocorreu. Ó. Viagens espanholas. A Espanha iniciou sua expansão marítima depois de Portugal. O moderno Estado espanhol começou a se formar com o processo de reconquistas do território ocupado pelos árabes, perpassando pela união das coroas de Castela e Aragão. Que isso aí vocês já viram várias vezes, né? Como é que deu isso? A junção desses dois reinos acabou se fortalecendo e, claro, se é uma coisa agora que se fortalece, tem condições muito mais de lutar. Como que foi? A coroa de Castela e Aragão e se consolidou com a conquista do Granada. O moderno Estado espanhol foi oficialmente consolidado em 1468, quando Fernando de Aragão se casou com Isabel de Castela. A centralização política espanhola representada por essa união gerou condições para uma participação mais efetiva da nova exploração do Oceano Atlântico. Então, aí os espanhóis saem, olha aqui. Aí em 1492, isso aí tem muito livro, tem filme, né? Que é até bagano, o filme é muito legal. O navegador, então, genovês Cristóvão Colombo, comandou uma esquadra que, em 12 de outubro do mesmo ano, aportou nas ilhas de Guanani, no Caribe, o qual foi batizado de São Salvador. E eles acreditavam ter chegado às Índias. Por isso, esses nossos ancestrais aqui são chamados de índios, porque eles acreditavam, Cristóvão Colombo, quando faz essa viagem, e um monte de literatura fala que ele morreu sem saber que tinha chegado às Índias. Que não tinha chegado às Índias, que eram novas terras, ele morreu sem saber. Porque quem é que fez isso? O próprio nome do nosso continente, né? Já em 1499, em 1505, o navegador Américo Vespúcio viajou às novas terras e constatou que era um novo continente. Como ele foi o primeiro a formular evidências sobre a descoberta das novas terras, recebeu o nome, então, de América. E aí, então, com essa descoberta, mais uma vez, os pontos que fazem com que sejam, então, conhecimento, o Portugal e Espanha sejam os primeiros, conhecimento náutico, localização geográfica e ausência de guerras. E agora eles querem o quê? Garantir a posse dessas terras. Então, eles vão querer serem dono desse novo continente, né?
que ainda não tinha essa referência de continente. Eles vão querer. E olha aqui, como que foi feito? Claro que isso, então, eles tentam. Primeiro é feito um tratado, que era chamada Bula Intercoetera, que Portugal não aceita, e aí depois fazem o Tratado de Tordesilhas. Ó, com a chegada dos espanhóis ao Novo Mundo, o governo português viu a necessidade de estabelecer um acordo oficial que garantisse o direito de exploração das terras encontradas. Para evitar um confronto direto e, ao mesmo tempo, reforçar o seu poder, o Papa Alexandre VI interferiu na discussão, sugerindo um tratado que estipulasse uma nova divisão dessas terras encontradas, que foi a Bula Intercoetera. E aí os portugueses rejeitam. Em 1499, na cidade de Tordesilhas, representantes portugueses e espanhóis reuniram-se e acabaram por estabelecer um novo acordo, que é aquele velho acordo que você já estudou não sei quantas vezes, o Tratado de Tordesilhas, que determinava uma divisão entre o leste e o oeste. Para tanto, um meridiano seria traçado 370 léguas a oeste de Cabo Verde. As terras que ficassem a leste desse meridiano seriam de Portugal, e as que estivessem a oeste seriam da Espanha. Como resultado, Portugal tornou-se dono da parte territorial que viria a ser chamada de Brasil. Aí o início do tema 9, que eu só vou até esse início, vai falar dessa chegada dos portugueses aqui. Não se esquecendo, mais uma vez, que o período que nós estamos vivendo é de mercantilismo. Tá? A ascensão do mercado é muito grande e a exigência das coroas para que as nações sejam e estejam mais ricas com o quê? Com metais preciosos. No caso, a Espanha encontra, né, na América Central, mas Portugal não encontra aqui. Vai passar por grande dificuldade, né, porque aí eles não querem ter tanto gasto assim. E aí no Brasil eles vão fazer o quê? Encontrar o pau-brasil. E aí começa então o escambo, né, com os índios. E a priori, quando eles chegam aqui, foi muito amigável. Assim que os portugueses chegaram aqui, tiveram contato com outra cultura, com outros povos que são chamados de índios, tem um bom contato. Depois que eles se rebeldiam, quando eles veem que eles estão sendo escravizados. Porque aqui no Brasil só é encontrado o pau-brasil, que era uma madeira já conhecida deles, pelo fato da Índia, devido à coloração do pau-brasil, né? Para fazer, então, para tingir roupas. Olha como eles colocam aqui de maneira bem poética. Após a exploração da costa africana, onde os lusitanos estabeleceram feitorias e relações comerciais com alguns reinos e a ocupação de algumas ilhas no Atlântico, como Madeira, Cabo Verde e São Tomé, as primeiras caravelas aportaram na região sul do atual estado da Bahia no dia 22 de abril de 1500. Hoje, se sabe que essas terras já eram conhecidas pela coroa portuguesa, por isso que ninguém fala já descobrimento e sim ocupação. E não teve nada daquele continho de fada que as caravelas foram devido ao vento, tempestade, acabou chegando aqui por condições dessa maneira, né, até climáticas. Não, eles já sabiam disso. Assim, quando se lançou ao mar, Cabral partiu oficialmente para reconhecer e conquistar novas terras. Os interesses econômicos de Portugal estiveram voltados até então para o comércio de metais. Agora, essa parte que eu falei para vocês que é bem poética. Comércio de metais preciosos e especiarias. No entanto, diferente do que ocorreu aos hispânicos, na América Central e nos Andes, o Brasil chamava a atenção mais por seu suposto exotismo e por descortinar diferentes formas de vida e de organização social do que pela presença de metais preciosos. Não foi bem isso. O interesse é porque realmente não encontraram. Não foi porque achou que aqui era um povo exótico e um povo diferente, queria. No entanto, eles subjugaram a cultura. Então isso aí não cola muito, não. E aí, logo, entre 1500 e 1530, Portugal,
não efetivou a colonização das terras americanas. Porque essa parte que eu falei, porque aquilo que tinham, eles não encontram. Aí, através de quinquilharias, bugigangas, eles fazem o escambo e conseguem o pau-brasil. E o pau-brasil, eles montam feitorias. O que são feitorias? Aqueles locais onde eles vão armazenar as madeiras, os índios põem, e depois é feito o comércio dessa madeira. Tá? Nós paramos aí no tema 9, depois agora vai começar essa parte introdutória do Brasil, que aí eu gosto mais, tá? Um beijo e até na live.